na minha opinião, em relação a essa CPI do Covid. Primeiro, tem uma coisa do jogo próprio da política, que é o objetivo de uma CPI nunca é... Bom, tem várias CPIs com objetivos diferentes, né? Por exemplo, a FUNAI teve um objetivo, a CPI dos anões do orçamento teve outro. Então, cada CPI tem um objetivo. Eu acho que pode ser parte daquela velha e boa estratégia de você fragilizar o governo para que o governo tenha que te dar mais coisas. Então, passa a ser um jogo de, por exemplo, você deixa que as coisas aconteçam, começam a aparecer fatos que denigrem a imagem do governo, ou colocam em xeque a lisura, ou a competência, e vai, né? E aí, por causa disso, você tem que bloquear outras coisas. Quer dizer, a CPI é um pouco um mecanismo que cria a necessidade de você formar redes de apoio dentro do Congresso. Como quem não tem posição não negocia, né? Você precisa ter posição. Agora, vocês acham que isso vai chegar ao impedimento de alguma coisa? Vocês acham que isso pode chegar ao... Professor, às vezes eu tenho a esperança de que vai cair a ficha, vai cair na real, vão cair na real de que é insustentável a nossa situação e a tragédia é grande demais, mas eu também acho que é uma posição lucrativa para o Centrão, como o senhor disse aí, eles têm muito a ganhar enquanto isso, né? Então, não sei, todo mundo também tem certa desconfiança do que seria um governo Mourão, sabe? Eu acho que quem detém o poder, o que quer que seja o poder, a gente deve debater um pouco isso hoje, fica mais satisfeito com as coisas como estão e ganhar a eleição depois. Até lá vão morrer uns 200 mil pessoas. Você quer coisa melhor do que um presidente fraco? Porque um presidente fraco tem que ceder coisas para continuar. Quanto mais fraco, mais ele tem que ceder. O problema é que o Bolsonaro ele não é um presidente que aparentemente se interessa em coalizões, né? O que é que vocês acham? Ele não parece muito capaz de criar essas coalizões, nem administrar essas coalizões. Eu acho que tudo é possível, professor. Eu acho que nesse país não dá para dar um palpite sobre nada, porque todas as coisas que as pessoas pensavam que ia rolar, não rolaram, ou que, tipo, sei lá. O que as pessoas pensaram que ia rolar que não rolou? Por exemplo, tinha muita gente que falava que esse negócio do Lula não ia dar em nada e queria continuar inelegível e não sei o que lá. E aí isso já está provando o contrário, na verdade, né? Tem que ver os outros julgamentos também, que não sabe se vai ser em Brasília ou em São Paulo ainda, né? Eu acho. Teve uma grande desorganização de tudo, né? A presidência da República no nosso país tem um papel muito importante de organizar coisas, mesmo simbolicamente, incrível que pareça. Então, você falou isso no texto, né? Tipo, essa foi uma das partes que me chamou a atenção também, que você diz que é diferente do presidencialismo de outros países, por exemplo, da Europa e tal, onde tem meio que um parlamentarismo, assim, porque a figura do presidente, ela é importante, só que ela não é tão imponente igual ela aqui, sabe? Tipo, ser presidente no Brasil significa muito mais poder por trás, assim, do que em outros países. Não, pois é, mas
Acho que é difícil dizer, por exemplo, que o presidente brasileiro é mais poderoso que o presidente americano, por exemplo. Difícil. Mas, o que... Desculpa, acompanhando o que a Marina disse, tem muitos textos que indicam que a América do Sul, não só o Brasil, tem uma queda pelo personalismo, né, que talvez dê ao presidente essa imagem de poderoso. O que você... acho que a comparação é bem difícil, porque eu acho que tem... Olha, eu acho que cada vez mais eu estou na direção contrária da ciência política. Cada vez mais eu acho que a política ela tem um caráter local, um sabor local, e me lembra lá o Goethe, não é? A gente colocar tudo junto, sacudir. Então, por exemplo, com essa agora a presidência do Trump, eu fiquei muito interessado na política americana. Eu acompanhei assim com bastante frequência, lendo jornais, vendo lá as sessões do Congresso americano, vendo os discursos do presidente, etc. Vendo a Fox News, se bem que era difícil de ver a Fox News, viu? Mas então, e assim, muito diferente, muito diferente. Tipo de maneira como eles dizem na política, o que política significa, o momento da sociedade que eles estão, muito diferente da nossa. Então, e o tipo de política que eles propõem também. Mas como se houver essa cópia que a extrema-direita brasileira faz, esse copia e cola, que eles fazem, sei lá, do QAnon e de tudo que aparece lá na extrema-direita, eles tentam fazer uma versão brasileira aqui. A gente está muito longe, mas a gente copia de alguma maneira, né? Pois é, mas na hora que você copia, você transforma. Então, Você pode falar mais sobre isso, porque parece um bom tema para o trabalho final. Você copia, você transforma. Você fala... Tem algumas coisas que são semelhantes. Pega lá a tecnologia do... tem uma ideia de rede do Latour que é bem interessante aqui, né? Ele fala assim, olha, os bancos fazem uma rede, são uma rede, por exemplo. Uma rede, ele pensa assim, na metáfora de uma rede de... uma rede de trens. Imagina que você tem trens para todo lado, né? Então, uma rede de trens te leva a muitos lugares, mas não te leva a todos os lugares. Em todo trem, você sabe, as coisas são mais ou menos semelhantes. Você tem que ir um guichê, você tem que comprar um ingresso, não, uma passagem. Você pode comprar antes, você pode comprar depois, tem vários. Você tem que se dirigir até a porta do ônibus, você embarca no ônibus, depois que você está no ônibus, a pessoa vai lá e faz o controle das passagens. Então, uma coisa semelhante. Você tem o Twitter, é uma tecnologia que ele apresenta semelhanças em todos os países, porque afinal de contas são os mesmos 147 caracteres. Eu falei bobagem. Não sei, a minha conta foi clonada, eu não consigo mais acessar minha conta. Acho que são 240, professor. Eu não tenho certeza, mas acho que são. Ou 280, coisa assim. Não sei, você tem um número limitado de caracteres, você tem Agora, o tipo de política que o Trump ele promove, que era uma política, eu tive a cena, mas ele não é mais presidente, então eu vou falar no passado. Era uma política de confronto. É uma guerra cultural, mas num país profundamente dividido entre dois lados, embora esses dois lados tenham, claro, várias subdivisões, várias
subgrupos, você tem várias clivagens aí que não se reduzem a esses dois lados, mas, de todo jeito, você tem uma grande aliança de forças dos dois lados. E, mais especificamente, ele se voltava para um tipo só, né? que é o americano branco, anglo-saxão, protestante, de baixa renda, que é essa base que faz esse QAnon e todas essas loucuras que estão presentes aí no discurso americano. Então, veja, já é uma sociedade que está dividida desse jeito. É uma sociedade, por exemplo, em que as pessoas acreditam que elas têm que pegar em armas para defender a si mesmas. Está lá a segunda emenda americana, que até hoje ninguém conseguiu derrubar, que tem essa coisa deles conseguirem importar armas. E esse negócio é tão forte, mas tão forte, que apesar de todos os massacres e todos aqueles garotos que compram metralhadoras e armas semiautomáticas, conseguem matar um monte. Você sabia que nos Estados Unidos você só consegue beber com 21 anos, mas você consegue comprar uma arma com 18? Para nós, não faz muito sentido. Depois, é uma sociedade que tem valores muito arraigados, muito, vamos dizer assim, substantivados. Eu acho que essa é uma palavra melhor. Então, eles acreditam na livre iniciativa, eles acreditam que o governo é um mal porque ele vai... Quer dizer, tem diferenças, né? Uns acreditam mais, outros acreditam menos. Tem alguns valores que estão presentes, que todo mundo interpreta de maneira diferente, mas estão presentes e servem como, vamos dizer assim, um pano de fundo no qual os debates fazem sentido. Então, por exemplo, a coisa da liberdade. Os caras não querem usar máscara porque a liberdade, isso é uma violação à liberdade. Eu não concordo com isso. Uma boa parte das pessoas não concorda com isso, mas tem muita gente que acredita nisso. Vocês lembram? E mais, é uma sociedade no qual esse perfil de gente que era dominante há 40 anos atrás, 50 anos atrás, hoje é minoria. Eles fazem 50% da população. Mas se você encontrar com a extrema-direita, é menos. 30%, 32%, 35%. Que são essas pessoas que, vamos dizer assim, que navegam mal no mundo de hoje, que é um mundo internacionalizado, onde você tem que ter, onde seus interesses eles estão ligados a uma profusão de mecanismos internacionais, mecanismos bilaterais, onde não é fácil você se colocar internacionalmente, navegar nesse mundo de forças contra forças, pesos contra pesos, é difícil, não é fácil. Exige um conhecimento muito especializado, muito. E aí, o que você tem? Você tem um presidente que movimenta isso, simbolicamente. Olha, você sabe, é incrível a frase dos caras que estavam invadindo o Congresso americano. Eles diziam: vamos pegar o nosso país de volta, vamos tomar o nosso país de volta. Olha só que coisa mais... Isso diz tudo. É uma coisa aparentemente banal, mas que está por detrás dessa sensação de que o país, que eles acreditam, que eles fundaram, são responsáveis e tal, já não pertence mais a eles. Já não os abriga como eles acham que deviam abrigar. Claro que significa, em muitos casos, dominação, opressão de minorias, etc. Mas eles não acreditam. Outro jeito de dizer é dizer: olha, eu não tenho as mesmas oportunidades que outras pessoas têm. E essa coisa de conflito, esse tipo de conflito que o Trump exacerbou, é alguma coisa que já está na política americana há muito tempo. Aconteceu com Bush
Aconteceu com Obama, aconteceu com Clinton. O que foi a tentativa de impeachment? Para mim não faz sentido nenhum. O cara sofreu um processo de impeachment porque ele mentiu, okay? Ele cometeu perjúrio, num processo privado, que não tinha nada a ver com aquilo que ele está fazendo no cargo. Hoje, o Trump foi o presidente que cometeu as maiores atrocidades na cara dura. E os mesmos republicanos que defendiam que eles estavam fazendo isso porque o importante era você acreditar na pessoa que está ao seu lado, né? Sabe essa coisa dos pessoa comum acreditando na pessoa comum? Então, no Brasil, você não tem nada disso. Você não tem você tem muita violência, tem. Você tem muito racismo, tem. Você tem um cluster de direita muito forte, que é a polícia militar. Leiam o Luiz Eduardo Soares. Tem toda a razão, do meu ponto de vista. Mas você não tem uma sociedade dividida em dois grandes lados. Você não tem um conjunto de valores sobre o qual se dá a luta. A luta, no fundo, também não é somente isso, mas também pelos valores mais fundamentais que fazem com que o americano, o estadunidense, seja estadunidense. Bom, isso não é a nossa discussão. O Bolsonaro, ele se elegeu num momento de desorganização política total. Do meu ponto de vista, por causa dos anos do PT, principalmente por causa dos 2 mandatos da Dilma. Agora, se não tivesse desorganizado, não teria acontecido. Se não tivesse tido impedimento, teríamos Bolsonaro? Não, acredito que não. Então, você teve, no determinado momento, então, você teve uma crise institucional. Os Estados Unidos, por nada disso, não tinha crise nenhuma. Você tinha, claro, uma angústia sobre como vai acontecer o papel dos Estados Unidos no mundo, o fato de que as fábricas estão migrando para outros lugares, então, portanto, estão roubando meu emprego. Tudo isso estava lá. Mas você não tinha uma crise institucional. Ao contrário, tudo aconteceu na eleição do Trump, tudo aconteceu normalmente, dentro do que se considera normal na política americana. Você tem Fala, Marina. É que eu não sei, tipo, eu entendo que sim, foi porque o Brasil estava num momento instável, né, da história política, que o Bolsonaro foi eleito, mas, sinceramente, eu acho que não é só isso, sabe? Eu acho que a própria política internacional já estava indo para um caminho, ainda está num caminho muito de extrema-direita, ou seja, foi, tipo, eu acho que uma continuidade para o Marina, olha que só, já se sabia, já se sabia que o Lula não ia, que o Cardoso não ia ganhar o segundo turno. Já estava lá atrás, as pessoas estão falando isso. O Ciro Gomes teria ganho se não tivesse para o segundo turno. O que caracterizou essa eleição não foi o fato... Cardoso, Haddad. O Haddad, desculpa. Não é isso, Rafael? Estou falando alguma bobagem? É difícil fazer essa revisão, mas eu acho que não, Acho que o Ciro tinha mais chances de ganhar, mas eu acho que ele também não reúne as condições de ir ao segundo turno, então é foda. Pois é, o que aconteceu, olha só, todas as eleições de 2000, de 98 para cá, elas se caracterizam, há 20 anos de eleição. Não lembro se foi 98, mas elas se caracterizaram pelo quê? 2 partidos disputando a presidência no segundo turno. PT e PSDB. E eles eram... eles
em volta deles, uma grande coalizão. Partidos mais à esquerda de um lado, partidos mais à direita de outro. Essa última eleição, você teve o quê? Você não... Qual foi a coalizão? Qual era a coalizão do PT? Era com ele mesmo, né? Era com partido... Qual era a coalizão do Bolsonaro? Então, assim, o que o Bolsonaro tinha era um discurso, mas qual era o discurso que ele tinha? Fora PT, é isso. Ou ele tinha alguma outra coisa que eu não... Fora PT. Aí tem uma série de outras coisas, né? Que eles iam... Um monte de bobagem também, né? Do meu ponto de vista. Kit gay, armas, estão dando coisa para bandido, aquelas coisas, aquelas loucuras que ele falava no Congresso faz muito tempo. Marina? Não, então, é por isso que eu tenho um pouco de dificuldade de achar que foi só porque as pessoas não queriam PT e que o Brasil estava muito desestabilizado por causa do governo anteriores e tal. Porque se fosse assim, podia ter sido PSDB também. Como O PSDB já perdeu estratégia. o bonde da história. Acabou o PSDB. O PSDB tinha discurso até mais ou menos talvez o primeiro eleição da Dilma. Depois perdeu. Simplesmente, e mais, olha só. Olha só, vamos fazer diferente? Faço uma proposta para vocês. Vamos voltar para o texto? Porque nada do que eu falei aqui tem a ver com as coisas que estão escritas no texto. Claro, é possível interpretar a partir dali, mas o que está escrito ali não me permite dizer o que eu estou dizendo agora. Eu estou dizendo agora que eu acho isso, eu acredito nisso. Algumas coisas têm a ver, claro, mas nem tudo. Posso estar enganado. O que vocês acham? Aí depois, conforme for acontecendo o texto, a gente for indo mais ou menos, a gente volta nesses assuntos, não tem problema nenhum. Então, já como quem cala consente, vamos começar com a Marina. Marina. Oi, boa noite. Então, é complicado, né, falar do seu texto, mas vamos lá. Eu vou dar um tal de Abreu, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com esse texto, é de um tal de Abreu. Vamos voltar aqui o panorama geralzão, né? O que acontece? Eu consegui, assim, compreender, não sei se de forma, tipo, certa ou não, mas eu consegui compreender que você tentou fazer uma análise meio que histórica, assim, do Brasil e dessas estratégias políticas que foram usadas ao longo da história, como o coronelismo, como toma lá da cá, né, essa troca de favores. Eu não lembro se você falou de café com leite, né, aquela política oligárquica de muitos anos atrás, mas enfim, se você não falou, me lembrou também, porque me lembrou um pouco das aulas de história do Brasil, assim, que eu já tive ao longo da vida, e como que nossa política sempre foi muito centrada nisso de você faz tal coisa por mim e aí eu vou te devolver tal coisa porque você fez isso, eu vou te dar alguma vantagem. E aí isso também você tentou fazer uma ligação com a linguagem, né? E como que esses acordos políticos assim e históricos eles foram feitos de diversas maneiras, seja pelo uso da linguagem, seja pela força também e tudo mais, força de poder ou física mesmo, e violenta, e o que mais que eu entendi? E aí você fez um pouco de comparativo, né, com alguns outros países que tem um sistema presidencialista também, mas não necessariamente da mesma maneira com que o Brasil vive. Eu já comentei isso. E não estou lembrando mais de nada assim que
que veio agora. Me desculpa se eu estiver falando alguma besteira. É isso, perdão. Não, tudo bem. Imagina. Eu não sei nem o que você está falando, mas tudo bem. Nicole, sua vez. Professor, eu confesso que eu não li tudo, mas pelo que eu entendi, o texto está complementando com a aula anterior, que está falando sobre as relações de linguagens, do político, tipo, passar por diversos públicos e conversar com o público, só que de maneira indireta, porque através de lei, de projetos, e é isso. Tá bom. Rafael. Olá. Bem, o que mais que eu posso falar? Me chamou a atenção também sobre a política como mensagem e a troca ser uma coisa que é criminalizada não, mas criticada, né? Que tem toda essa fundação da sociedade, segundo o Moço, na troca, e chega no Congresso e o que a gente pode chamar hoje, você não usou essa expressão, mas hoje ela está mais na moda, toma lá da cá, acaba sendo mal visto e os políticos têm que usar outras justificativas para suas decisões. Então, talvez eles tomem por um motivo, mas comuniquem para o seu eleitor e para o público externo outros motivos, a minha consciência e tal, e não o acordo que eu fiz com o meu amigo, ou meu aliado. Foram partes que me chamaram a atenção. Tamires. Oi, boa noite mais uma vez. Eu não estava na aula passada, então eu vou comentar um pouco sobre a impressão geral que eu tive. Professor, eu gostei muito da sua escrita, eu achei muito legal e eu achei muito interessante. Dá vontade de ler o resto e é engraçado que eu senti como se fosse aquele meme que antropologia é fofoca contada em ABNT. Tipo, não sei, o senhor escreve de uma maneira muito interessante. E não é nada parnasiando, não é muito difícil de ler, é muito acessível. E eu achei que o senhor foi escrevendo de uma maneira muito lógica, não sei, porque eu fui tendo a ideia de jogo no primeiro capítulo e o senhor aprofundou isso no quarto capítulo. Eu achei muito interessante, eu também observei o que as pessoas observaram, então eu só queria acrescentar isso, eu gostei muito da sua escrita. Ok, obrigado, Tamires. Nada. Quando eu encontrar o autor do texto, eu passo para ele os seus cumprimentos. Pois é, eu até comentei no grupo que é uma pena não poder conhecê-lo. O tal de Abreu, né? E esse o tal de cara Abreu. desapareceu nos anos 2000. Ana. Oi, então, professor, na verdade, eu acho que eu não entendi direito, porque de fato minha atenção não estava tão boa quando eu peguei para ler, e eu tô um pouco meio corrida. Mas eu achei muito interessante, eu não li tudo, mas eu achei interessante o que eu li e consegui captar. E eu não sei, porque eu estava gostando muito do início da aula, e quase que eu abri o microfone para falar, não vamos, mas enfim. Mas aí é legal não. falar sobre o texto. Mas é legal porque você fez uns... Enfim, o que você fala das CPIs, por exemplo, e eu fiquei pensando nessa CPI, entre aspas, que tá para rolar há 300, sei lá, toda hora falam, vai ter uma CPI do Covid, vai ter uma CPI do Covid. Eu realmente acho que não vai. Mas, assim, eu fiquei pensando nisso, assim, é um texto que explica muito bem as coisas que a gente vê, às vezes, de relance no dia a dia, né? E fica, por que isso não vai para frente? Não sei, me trouxe muita resposta para uns questionamentos que eu tenho diariamente, sabe? E isso não sei, acho que eu fui feliz, na verdade, lendo o texto. Legal. Camila. Boa noite.
Eu gostei da leitura, também eu tive as mesmas observações que os colegas tiveram. Outra coisa também que me chamou a atenção, essa relação com que os políticos se tratam, essa falsa amizade. Também gostei quando você, professor, relatou como foi o seu trabalho de campo, né? No qual você relata que eles se tratam como amigos íntimos, mas depois nem se conhecem. Foi um ponto também que marcou como eles costumam se tratar assim, como se fosse uma troca de gentileza. A questão da troca também está bastante marcante no texto, né? Que é dar e receber, como os colegas falaram. Eu acho que foi essa minha concepção. Ok. Daniel. Olá, boa noite. Concordo aí com as percepções dos colegas. E ficou a impressão de que a gente não sabe, né, exatamente o que acontece na Câmara, né, Parece que a gente olha só a ponta do iceberg, mas assim, como é que se criam as leis, da onde vem a vontade de abrir uma CPI, né? Parece que essas conversas de escritório, né, que a gente realmente não sabe o que realmente acontece por lá. Ok. Gabriel. Boa noite, professor. Eu não li o texto, não cheguei a ler o texto até o final. Ficou faltando umas 15 páginas. Mas, de uma forma geral, eu gostei da leitura. Eu acho que talvez eu tenha tido o mesmo problema que a Ana, eu acho, que falou que estava com uma certa desatenção. Porque, assim, eu entendia os tópicos, né? Porque a leitura é meio que separada em tópicos, mas eu não entendia onde que você queria chegar, tipo, qual que era o ponto de chegada disso tudo. Mas, de uma forma geral, eu entendi, eu gostei bastante, principalmente da presença da troca, né? E eu fiquei com essa dúvida de que se tem como a gente fazer política sem troca. Ok. JP, você, JP. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Então, professor, achei interessante que a descrição, a descrição nesse capítulo esteve centrada na descrição de instrumentos chaves para a condução do processo político, né? Ali, o papel dos líderes, os instrumentos que esses líderes monopolizam, né? Como é um cargo bem central para a organização dos trabalhos políticos do Congresso Nacional, a forma de tramitação de uma proposição legislativa enquanto um instrumento ali de barganha, né, de reconhecimento político dos parlamentares. Então, o texto foi despertando vários conceitos, né, várias noções daquilo que a gente vai podendo apreender de maneira empírica da atividade política, né? Vem cá, você quer conhecer os meus alunos? Vem cá. Minha sala foi invadida, gente. Desculpa, JP. Não, beleza. Então tá bom. Eu estou invadindo aqui. Nós estamos Tranquilo, saudades. é assim mesmo. Vai lá, JP, continua. Tá certo. Então, professor, só para finalizar, o senhor trouxe ali, né, o conceito de coronelismo para tentar pensar esse sistema de trocas no Congresso Nacional. Concordo com o senhor que não se aplica, porque o coronelismo é um conceito datado, né? Vitor Nunes Leal elaborou o conceito para compreender um período específico da história política brasileira, que é aquela da Primeira República, né? Tem um texto muito interessante que é do historiador, esqueci o nome dele agora, o José Murilo de Carvalho, que ele faz uma distinção dos três conceitos, né? Coronelismo, mandonismo e clientelismo. São três conceitos que podem parecer sinônimos, mas que são profundamente diferentes, né, que têm objetivos, que foram cunhados com objetivos diferentes. Então, o coronelismo foi cunhado por Vitor Nunes Leal para compreender
a estruturação de um sistema representativo ali na Primeira República e como essa estrutura criou uma linha de organização ali política que privilegiava um contato de trocas constantes entre os 3 níveis da federação, né? E, professor, não é de sociologia política, é de ciência política mesmo. Foi um trabalho elaborado pelo Vitor Nunes Leal para ocupação de uma cadeira Cátedra, de ciência política. Uma cátedra de ciência política. Até no prefácio de uma das edições que foram lançadas recentemente do Coronelismo e Chá de Voto, o José Murilo de Carvalho expõe que é um dos primeiros estudos modernos da ciência política brasileira, né? Então é isso, professor. Letícia. Oi, professor. Eu consegui ler, só que eu não consegui ler de verdade. Eu li tudo por cima, só que minha cabeça não estava nesse lugar. Mas o ponto da última aula continua muito relevante, assim, como é parecido com o ambiente que eu trabalhei, que eu já trabalhei, já estagiei, no caso, né? Em setores que eram só de concursados, né, da estrutura da casa, e em setores que eram políticos, e como muda, e como essas relações. Então, eu me identifiquei muito com essa parte, e de 99 para cá, assim, pouca coisa mudou nesse sentido, sabe? Ok. Olha, esse texto ele se defronta com... Eu tenho uma relação ambígua com esse texto. Vou admitir logo ao princípio. Por quê? Porque nesse momento eu estava muito influenciado pelo Wittgenstein. E se tudo... pensa só o problema original, né? Quer dizer, deixa eu reformular. Uma das coisas que Wittgenstein faz é que você perde o conceito. Você perde os conceitos. Você perde não apenas os conceitos, mas como ele fragmenta tudo em usos diferentes, você acaba perdendo sínteses. Então, essa é, na verdade, a segunda versão desse texto. A primeira versão ninguém gostou muito. Por quê? Porque eu tinha feito uma coisa muito mais próxima de aforismos, né? Que questionava a maneira como as pessoas viam o objeto diretamente. Então, parte do que aconteceu, do que eu produzi até a tese, do que eu produzi depois, foi dar no que eu produzi depois um caráter mais discursivo não, como é que eu posso dizer? Um caráter etnográfico mais preponderante. Se você for observar nesse capítulo, cada uma das partes começa com uma discussão de teoria. É quase como se eu tivesse que fazer, foi um pouco o que aconteceu, eu tive que mostrar por que eu estava dizendo aquilo e qual era a relevância daquilo. Então, por exemplo, pega a primeira parte, que é sobre proposições, né? Então, tem uma frase aqui eu aproveitei um texto do Limonge, que eu gosto muito, aliás, mas que ele explica, né? Que ele faz lá uma... Do Limonge e da Figueiredo, professor. Em dupla, eu né? sei. Eu sei. E ele fala que ele, no fundo, eu acabo dividindo a interpretação dele em 3 proposições, né? A taxa de aprovação é muito maior que a de rejeição, a existência de uma seleção preliminar das matérias submetidas a voto, a força política que move uma matéria. O limite explica a sua aprovação. Qual é o problema? O problema, lembra que eu estava falando para você que é a questão do olhar? O problema é que isso não explica nada. Dizer que existe então, eu começo a mexer com essas coisas, né? Vamos fazer aqui uma análise disso aqui. O que isso aqui está dizendo?
primeira proposição é uma descrição dos dados, ok, então não tem nenhum problema com ela. A segunda proposição é dizer que tem uma seleção preliminar, ok. Aí vamos ver, qual é o objetivo de B? Obviamente é explicar, tá? Fazer uma conjectura, para utilizar, para ser popperiano, né? Aí vem C, o que força uma posição a mexer é a força política. Só faria sentido, então, dizer que B e C são diferentes se você dissesse que existe uma diferença entre, vamos dizer assim, seleção com critérios políticos e critérios técnicos. Como essa descrição não faz sentido nesse meio social, porque tudo que é técnico é também político, e você usa, todos têm vários usos, um desses usos certamente é político, então são duas expressões tautológicas. Qual é o problema? Essa expressão parece que ela quer explicar alguma coisa do fato, do fenômeno. Quer descrever algo do fenômeno. E aí uso aqui um exemplo de... tem várias críticas, né? A primeira crítica é o seguinte, que nem todo uso de uma proposição é que ela seja aprovada. Aliás, às vezes não interessa nem você levar a proposição para o plenário. Por quê? Porque se você não consegue maioria para aprovação, se você tem certeza de que você não vai conseguir maioria para aprovação, por que você vai para o plenário? Para ser reprovada? Não é muito melhor deixar ela na gaveta e ficar reclamando, utilizar isso como um elemento político para continuar articulando contatos, articulando relações, articulando networks, favores, etc. Então, ou seja, muitas vezes tramitar uma proposição é um bom negócio. Outras vezes você faz uma proposição para criar um espaço, para criar um problema, para fazer uma dificuldade, para vender uma facilidade. Outras vezes você faz por um favor. Outras vezes você faz porque você acha que, por convicção, enfim, pode ter vários motivos por quais você faz uma proposição. E o que exatamente é força política? Tem duas expressões, força política e vontade política. Elas, no fundo, dizem que, se elas dizem que movimentar uma proposição, você precisa de política para fazer isso, que tipo de explicação isso é sobre o... Tem um outro caso aí, vou dar um exemplo, pode parecer um pouco fora do lugar, mas eu peço a vocês que vocês sejam indulgentes comigo. Ok. Rafael, nós dois estamos vendo um jogo de xadrez, tá bom? Ok. Exemplo. Aí eu falo para você assim, Rafael, como se estivesse contando um segredo para você, olha, o jogador está jogando com as brancas, quer dar checkmate no rei adversário. O que eu disse para você? Um resultado de uma observação sua do jogo. Você tem certeza? Ou Ana, o que você acha? Uma previsão, talvez. Ana, o que você acha? Alguém joga xadrez aqui? Oi. Assim, eu sei jogar, mas eu não jogo com frequência. Você falou que você olha e diz que vai dar o checkmate. Não, que o objetivo dele é dar um checkmate no rei adversário. Você está olhando o jogo e diz isso? É. Sim. Tá errado? Não tá errado. O que você acha, Pedro? Sou eu, professor João Pedro? JP, desculpa, tá. JP. Tá. Não, repete, professor, a questão. O exemplo é muito simples. Eu estou vendo dois jogadores jogando xadrez. Não interessa qual seja a posição. Eu falo assim para você, fala assim para o Rafael, ó, o cara que está jogando de brancas
ele quer dar checkmate no jogador que está jogando com as pretas. O checkmate, enquanto a finalização do jogo, é o objetivo das duas partes, né? Mas ele Exatamente. pode usar... Mas qual é o problema disso? Eu não vou levar essa discussão muito longe. Fala, Rafa. É óbvio que é isso. Mas por que é óbvio? Porque todo mundo quer ganhar. E o checkmate é o final do jogo. Ok. Marina. Eu acho que isso é reduzir um pouco o jogo, assim, a uma coisa específica, quando na verdade, tipo, existem outros passos, outras jogadas que você faz no meio que também são importantes. Talvez mais importante que o checkmate, porque você quer, o objetivo final é chegar no checkmate, obviamente, mas você não vai jogar ou curtir o jogo se você só chegar no checkmate. Se todo mundo só, tipo, ganhasse super rápido e tivesse uma super agilidade, não ia ter por que jogar o jogo. Mas tudo bem, acho que você tem razão. Mas isso não altera a questão nem responde. A questão era, o que eu estou dizendo? O Rafael disse, é óbvio, sim, mas por que é óbvio? Se a gente for pensar que o objetivo é a vitória, né? Então, você vai elaborar estratégias, jogadas para alcançar o mate, né? O checkmate. Talvez seja uma forma de enfraquecer o adversário, de confundir, justamente para poder conseguir ganhar. Pois é, mas olha, tudo que vocês estão dizendo está certo. Mas qual é o ponto? Vocês são pessoas que estão, como é que eu diga? Vocês estão perdidos na linguagem. No fundo, vocês não sabem nem como começar a responder a questão. Tanto é que demorou um tempo, a questão é óbvia. Eu não estou dizendo nada, por quê? Porque essas são as regras do jogo. Ou seja, eu não estou falando nada sobre o jogador A ou o jogador B. Uma vez que você entrou para jogar xadrez, a regra é o seguinte, você vai jogar até você comer o rei adversário. E como você come? Você não chega a comer o rei adversário, como é que você faz? Você dá um checkmate. Então, essa é a regra do jogo. Então, por exemplo, tem mais um momento ali no fundo que eles vão falar assim, olha, que todo deputado, você já ouviu essa, né, Rafael? Todo deputado, o que ele quer são duas coisas. Ele quer mais poder e ele quer a reeleição. No primeiro dia ele já começa a pensar na reeleição. Sim, é uma mensagem que eles passam mesmo. Pois é, mas isso são as regras do jogo. A política é um jogo pelo poder. Estou errado? Não, essas são realmente as regras. Da mesma forma que se reeleger faz parte do jogo. Uma das perspectivas, professor. É uma das Mas quando tem por uns exemplo, que falam que não o objetivo pode ser a reeleição, mas em qual nível? Um político se elegeu para deputado federal, mas ali, a partir da análise da conjuntura, ele pode buscar um outro cargo eletivo, ou pode buscar um outro cargo-chave de confiança, né? Uma secretaria de algum governo estadual, etc. Mas esse não muda o ponto. Perdão. Exatamente. Obrigado, Ana. Não, continua. Não, isso não muda o ponto. Vai continuar sendo uma luta pelo poder. Não importa muito qual o poder, mas enfim. Então, gente, quando você fala isso, você não está dizendo nada. No fundo, você está repetindo o quê? As regras do jogo. Então, pega uma situação qualquer, tá bom? Uma vez eu estava... No teatro deles, tem alguns que falam que eles não agem pela reeleição e sim pelo interesse público. Claro. Essa é a narrativa, e provavelmente ele vai dizer que ele, na verdade, não está ali porque ele quer, mas ele foi obrigado pelos companheiros a se candidatar.
E há algo de verdade nisso. Que cada um desses políticos, ele, na verdade, maior ou menor, ele tem um grupo político. Há motivos para isso. Primeiro, o parlamento é um lugar... Você tem uma presença de corporações muito fortes. Você também tem esses políticos que se elegem com mais votos, por exemplo, no interior, eles têm uma base regional qualquer, onde eles são um pouco mais fortes, talvez. Um lugar a partir do qual eles se lançam. Tem gente que se lança no vazio, pode acontecer, pode, mas geralmente os resultados são ruins. Há diferenças, por exemplo, em São Paulo. São Paulo é um mercado, vamos dizer assim, um mercado político, no sentido de votos, né? Um mercado eleitoral diferente. Você tem muita celebridade, você tem muito... Mas você também tem alguma coisa semelhante no interior, com rádio, com locutores de rádio, né? Então, olha só. Então, assim, qual é o ponto? O ponto é que você tenta consolidar, você fala assim, não tem vontade política. No fundo, você parece que você está falando alguma coisa sobre o que está acontecendo no Congresso, mas o meu ponto é que frases como essas, eles embaçam o seu olhar. Não permitem a você a ver algumas coisas. Por exemplo, a dificuldade que você tem de estabelecer exatamente relações causais nesse meio, ou intenções nesse meio. Você consegue coisas muito genéricas. Com certeza, né? Por quê? Porque o que você vai dizer sobre o que é o interesse de alguém... Veja bem, qual é a regra? Não existe fenômeno que tenha acontecido por acaso. Essa é a regra. Qualquer coisa que aconteceu foi o resultado da intenção de alguém. Você não fala assim, olha, não, isso aí foi o erro de fulano, isso aí foi uma confusão, ninguém sabe o que aconteceu, então agora a gente tem que lidar com a consequência. Rafael, seguinte, cara, olha, isso aí, na verdade, é uma armação do partido do Podemos. Está fazendo isso de propósito, porque olha só o que acontece, você inventa lá muda o assunto, o que você faz? Mudam as condições, uma coisa, a interpretação muda. Então, veja, acaba que o importante não é... Como você não estava presente, você não viu, você não era... E muitas vezes, mesmo que você esteja presente, você não sabe muito bem o que está acontecendo. Você já ouviu essa, Rafael? Tenha sempre consciência da sua inocência. Você é sempre inocente. Sim, já ouvi variações dessa ideia. Ou seja, o que quer dizer? Tem sempre muito mais a coisa acontecendo do que você sabe. E a consequência é que você vai entrar no coisa. Então, qual é o meu ponto? O meu ponto é que parte desse negócio aqui é para dizer o seguinte, essas são regras do jogo. E as regras do jogo, e mais, o que acontece com essas proposições e essas coisas? Elas têm diversos usos, como as palavras têm diversos usos. E como as palavras e as proposições têm diversos usos, o que acontece? No fundo, essa é uma outra regra que está presente, né? Elas têm diversos usos, porque são vários... Aqui não está muito bem desenvolvido isso ainda, eu desenvolvi no outro texto. Você não tem... Como você tem várias camadas de sentido de alguma coisa, como você está falando para públicos diferentes, em contextos diferentes, e você sabe disso, então, o que você está falando tem usos diferentes em lugares diferentes. E como você sabe disso, você político sabe disso, se não sabe, você é um político é um político de primeira viagem, que ou aprende a jogar o jogo ou sai do jogo. Por quê? Porque, simples, quem não joga o jogo consegue participar dele. Né?
que você vai fazer? Você não consegue o seu discurso? Como é que você consegue apresentar ganhos para as suas partes? Então, você ganhos reais. Como as pessoas vão continuar te elegendo? Não precisa ser ganhos reais. Elas têm que acreditar que, de alguma forma, você está ou protegendo os interesses, ou está fazendo coisas boas, ou você está, ideologicamente, você é como elas, enfim. Alguma coisa você tem que estar presente. Então, olha só. E mais? E aí vem uma crítica ao quem coloca essa questão dos colégios também é o Figueiredo e a Chebub, né? Figueiredo e Limonge, desculpa. Figueiredo e Limonge. E colocando como um mecanismo. Então, Marina, não sou eu que falo que ele é um mecanismo, uma coisa híbrida, né? Um parlamento híbrido. São eles que estão falando. Mas, de novo, é uma crítica a essa ideia. Baseado numa razão muito simples, na ideia de insuficiência dos mecanismos formais para a construção de maiorias. Você não consegue construir maioria simplesmente utilizando o regimento interno ou partido político. Vou botar mais alguma coisa nessa equação, que é a troca. E aí, qual é a ideia? Diga, Nicole. Professor, é por isso que acontece certas aprovações urgentes, né? Justamente para poder mudar o contexto, não o contexto, a intenção, e favorecer de alguma forma algum político. Porque olha só, fazer com que a matéria tramite em urgência urgentíssima, eu já não lembro mais como é que é o regimento, faz muito tempo que eu não estudo isso. Mas, enquanto você não usa a coisa diariamente, você esquece, né? Mas ele precisa de apoio dos líderes, eu acho, né, Rafael? Ou de líderes que compõem uma determinada quantidade de parlamentares. Sim, acho que como você trata no texto também, eles respondem a outras pessoas, né? Eles representam e ouvem nas salinhas os outros deputados, ouvem os partidos, ouvem a opinião pública. Então, é uma série de... Regimentalmente, para aprovar a urgência urgentíssima, é necessário ter maioria absoluta, que são 236. Mais de 236 votos. Ou a assinatura dos líderes partidários que representam as siglas que resultem nesse número. O que faz a pauta é toda uma engrenagem, né? Às vezes, uma força ganha mais protagonismo que outra. Por exemplo, acontece um crime bárbaro, aí a opinião pública bota os projetos na pauta. E aí você consegue... Mas, claro, tudo de novo faz parte do jogo, né? Porque aconteceu uma coisa dessa, por que você não vai botar uma pauta dessa? Faz parte do próprio senso comum, né? Você vai ganhar mais visibilidade, você vai aparecer no jornal, você vai poder defender, né? Você ganha espaço de mídia. Você tem porque o Congresso, apesar de toda essa coisa, está falando para fora também, né? Está conversando com a sociedade. Essas pessoas estão conversando também, porque elas têm que prestar contas. Por mais difícil que seja essa ideia para nós, visto que muitas vezes eles se elegem em espaços cuja relação com o eleitorado é anônima. Mas, enfim, de novo, olha aí, o presidente é que decide a pauta do dia. E aí tem uma contradição, não sei se está aqui isso já, a ideia de que para o presidente poder votar no capítulo anterior, o presidente pode, mas para ele poder, ele depende. Todos eles. Marina. Então, pode ser uma pergunta meio besta, mas assim, não tem nenhum outro sistema de troca que talvez fosse um pouco mais
organizado, assim, talvez menos aleatório, entre aspas, porque eu entendo o que você diz sobre como uma maioria não é construída do nada, né? As pessoas precisam trocar coisas e fazer algum tipo de interligação assim para chegar num consenso, tentar chegar num consenso e aí provavelmente alguém vai ter que abrir mão de alguma coisa e outra pessoa vai ter que ou não é. Às vezes você faz alguma coisa para você abrir mão depois. Acontece. E aí é diferente, porque qual é o ponto desse texto que ele não enuncia claramente? Mas é o seguinte, olha, para você construir maiorias, por causa do nosso tipo de sociedade, você precisa da troca. Sem a troca você não consegue. Você consegue também. O texto não explicita isso, troca de dinheiro, né? Porque o texto, naquele momento, ele partia, pelo menos o sistema parecia, para quem olhava de fora, por quê? Porque eu não era político, então, por definição, não podia estar dentro, que não é que não existisse corrupção, mas ela não estava no centro, ela não podia pautar o centro das relações políticas. Então, por exemplo, o toma lá da cá, que aparece aqui. Qual é o problema do toma lá da cá? O Gabriel vai me entender, que não é a troca. O toma lá da cá é uma troca de mercado. A troca de tipo dádiva que ele está propondo aqui, que consegue estabelecer esse conjunto de relações pelas quais as pessoas conseguem se comunicar e conseguem, portanto, caminhar interesses e obrigações, fazer caminhar juntos interesses e obrigações. Ele é um sistema que precisa de hierarquia. Então, portanto, ele precisa de elementos mais centrais, que são os líderes, né? Agora, qual é o problema desse texto, desse capítulo? Aliás, esse texto todo. É que ele não está enunciando isso diretamente. O que ele está fazendo é enunciando de tal maneira que, como a Marina falou, na hora que ela lê, ela fica confusa. Por que ela fica confusa? Como o texto não está escrito de uma maneira difícil. Acho que eu fiz todo o esforço para escrever de uma maneira muito fácil. Mas o que eu acho, e aí é minha hipótese, por quê? Porque ele começa a mexer nessas seguranças que a gente tem. Mas peraí, não tem força política? Mas peraí, o poder é uma categoria que tá... E aí, a própria categoria de poder, né? O poder pode significar tantas coisas diferentes, tantos lugares diferentes, com tantos... Então, às vezes tem poder quem chega primeiro, às vezes tem poder quem chega por último, às vezes tem poder quem assina. São contextos do poder. Às vezes tem poder quem tem o estacionamento mais próximo, a vaga mais próxima, a vaga privativa mais interessante. Às vezes tem poder quem consegue o melhor gabinete, quem caminha no avião presidencial, quem vai tomar café da manhã com quem. Depende. Cada contexto, às vezes é quem assina, libera a verba. Às vezes você pode, em alguns momentos quem manda, mas esse é o problema. Para você mandar, você depende. Então, depois tem uma outra assim, mas, né, outra imagem que a gente tem no Congresso, de que, não, os políticos são todos paus mandados, não é? A gente não tem essa imagem de quem está de fora? Pois é. Não é assim que ele se vê. Pelo contrário, existe um individualismo brutal dentro da política. Que não é um individualismo moderno, não é nada disso, mas é um individualismo. Qual que é a palavra, professor? Existe um o quê? Individualismo brutal. Ah, sim.
Você concorda comigo, Rafael? Com certeza, professor. Ao mesmo tempo em que eles representam interesses ou um grupo, eles são a pessoa que personaliza isso e às vezes até se vira contra, né? Vários deputados bolsonaristas, por exemplo, foram eleitos com a ajuda do Bolsonaro e se viraram contra, os senadores, como o Major Olímpio, que morreu, infelizmente, de Covid. Aí, o coronelismo, por exemplo, não está aqui para falar do. E aí vem o ponto, JP. Ok, ele é um trabalho de ciência política, eu concordo, mas o meu problema é que se fosse só isso, ele não seria tão importante como ele é. Eu acho, principalmente no primeiro capítulo. Os outros capítulos, eles são capítulos onde ele vai pensar isso a partir da estrutura legal, normativa, administrativa nos diversos municípios. Que às vezes são argumentos difíceis de você seguir. Mas o primeiro capítulo é um capítulo que ele vai configurar esse sistema. E essa configuração do sistema, embora, claro, ele esteja vamos dizer assim, ele esteja atrelado ao sistema político, ele está dizendo coisas ali que extrapolam o sistema político e muito. Ou seja, essa questão da troca que ele coloca, tudo que ele coloca, fletismo, monolismo, são todas questões que estão presentes na sociedade. E é interessante que ele não utiliza categorias da ciência política. Repara. Ele vai criando categorias que parecem categorias muito mais locais do que propriamente acadêmicas. Tanto, por exemplo, filhotismo, não precisa encontrar um texto, né, parece muito mais categorias. É como se estivesse organizando a política a partir do pensamento político corrente naquele meio social. E ele consegue chegar ali a uma dimensão, que é essa dimensão da troca, que ultrapassa, no meu ponto de vista, e muito a questão da política. E por isso ele está aqui. Que é o quê? Para mostrar, para fazer essa transição entre, por um lado, a questão da troca e para a sociedade mais ampla. Então, eu aproveitei o Vitor Nunes Leal, aliás, o texto aproveitou o Vitor Nunes Leal para introduzir esse assunto. Mas também é porque o autor desse texto adora o Vitor Nunes Leal. Então, o que você percebe ali? Várias outras coisas que são constitutivas, como a questão da pessoalidade, a questão do abraço, a questão de você, do mise-en-scène. Uma vez eu me lembro de ter visto o Antônio Carlos Magalhães, ele pegou no braço do sujeito assim, ficou, dá para ver aqui, e ficou fazendo carinho no braço. E fazia carinho, ficou fazendo carinho lá, o tempo que o cara deixou o braço fazendo carinho. É um tipo de... Claro, isso queria dizer muita coisa, evidente, né? Tem elementos ali de negociação política, ele não podia tirar o braço muito rápido, porque se tirasse, ele queria dizer alguma coisa. Por outro lado, ele fazer isso, ele pode estar colocando o outro numa dimensão subordinada a ele. Por outro lado, ele também pode estar dando um sinal de prestígio político, pode ter a ver com outra coisa que eles conversaram em algum momento. Enfim, o que está acontecendo? JP. Professor, voltando a uma questão anterior, né, que o senhor estava discutindo, sobre a questão da organização do jogo político, né, porque eu estava pensando que a discussão que o Limonge e a Figueiredo fazem sobre o sistema político brasileiro está centrada na questão da governabilidade, né, porque o que os autores, vários autores que analisam sistemas políticos dizem que sistemas presidencialistas propiciam uma ingovernabilidade, né, diferentemente do parlamentarismo. E aí, a partir disso, os autores vêm de certo, né, vão argumentar que a partir da realidade política brasileira, e como
os três poderes se organizam, né, é possível, sim, e é empiricamente demonstrável que há governabilidade, né, então, o executivo dispõe, como o senhor disse, né, de instrumentos específicos que proporcionam controle, que proporcionam trocas, né, emendas parlamentares, controle do orçamento como um todo, hoje menos, né, por conta da aprovação da PEC das emendas impositivas, mas, em suma, mostrar ali como, a partir desse sistema partidário fragmentado, né, como a estrutura do Parlamento, do Congresso Nacional, criou cargos de lideranças que proporcionam coordenação política junto ao executivo, né, etc. E também é interessante a gente observar que boa parte do que tramita e do que é aprovado de legislatura para legislatura, e eu acho que isso devem ter, com certeza, estudos que demonstram isso, né? Boa parte do que é aprovado é o que é enviado pelo governo federal, né? São medidas provisórias que são convertidas em lei, são PECs que são encaminhadas pelo executivo, são projetos de lei em caráter de urgência, de prioridade, né? Então, está sempre muito ali centrado na figura do executivo, como também um controlador ali que dispõe de instrumentos de controle da atividade política brasileira. E voltando para a questão do coronelismo e Vitor Nunes Leal, professor, eu concordo contigo, exatamente porque ele realmente proporciona ganhos teóricos, analíticos, e a descrição dele é muito presente na atividade cotidiana mesmo, né? Mas eu sempre lembro e recapitulo ele como uma aplicação específica desses conceitos mais gerais, né? Ele pega conceitos mais específicos como o mandonismo, como o clientelismo, e ali, a partir daquela estruturação da Primeira República, né, ele vai compreender ali como o sistema representativo cria um sistema de trocas que interliga diretamente as três esferas, né? Então, esse estado de compromisso que é muito característico e é muito datado, né? Por isso que o José Murilo de Carvalho, nesse outro texto, vem com esse objetivo de demonstrar que é difícil extrapolar o conceito como coronelismo para outras realidades, porque ele foi pensado pelo Vitor Nunes Leal olhando ali para a Primeira República, claro, a partir de outros conceitos mais gerais, né, de outros conceitos que já eram ali elaborados pelas ciências sociais. Mas olha só, você tem toda a razão, eu concordo com você, tudo que você falou. Meu ponto é outro, aliás, o ponto do texto é outro. O ponto é o seguinte, olha, que você tem mecanismos que são mecanismos que estão na zona que não estão na zona dos mecanismos regimentais, são mecanismos sociológicos, que conseguem organizar maiorias, criar maiorias estáveis, proporcionar governabilidade. Mas isso não está reduzido às instituições. Se você pegar as instituições apenas aquelas, assim, os elementos estão normatizados. E aí, o que acontece? E aí tem aí ele vai falar da coisa do líder, do capital do líder, da questão do segredo, tem várias coisas aí que são... E tem uma discussão ali, que é aquela discussão, não sei se vocês chegaram a prestar atenção, sobre a posição dos presidenciáveis durante os debates sobre emendas de reeleição. O interessante é que estava todo mundo dizendo a mesma coisa. No fundo, é uma posição muito simples, a exceção do Ciro Gomes, né? Que dizia que não queria reeleição. Mas a exceção do Ciro Gomes, dizia, não, a reeleição pode ser uma boa ideia, mas não para o atual ocupante do cargo. E aí, isso leva a pensar uma coisa, esse descolamento que o Rafael já tinha dito sobre o que se fala publicamente e as razões pelas quais se negocia alguma coisa. Entre as posições políticas e as posições do bastidor, entre o que você diz e a necessidade de formar maiorias.
Então, cada um desses... Então, é um pouco isso que faz esse capítulo, por um lado, difícil, por outro lado, também, talvez interessante, não sei mais. Então, por exemplo, aqui, ó, essa ideia do xamã e do político. Essa é uma ideia que está lá no Lévi-Strauss, né? Que é o xamã é capaz de fazer sínteses impossíveis. O que ele quer dizer com isso? Essa ideia de que o político ele tem que ser capaz de montar sínteses impossíveis, colocar junto coisas que não poderiam estar juntas. E a troca tem esse caráter também. Ela tem um caráter sintético. Ela consegue botar para circular coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, esse texto é quase um mergulho nessa ideia da troca. Para chegar lá no ponto seguinte, olha, você tem aqui essa coisa, essa fragmentação, essa coisa que ninguém... Então, você precisa de alguma coisa que compõe essa síntese. E essa síntese, então, é a troca. E, por fim, tem uma coisa no capítulo que ficou lá para o final, que é essa ideia do ritual e do jogo. Que é o quê? Isso também é uma distinção importante. Qual é a ideia de jogo? Qual é a oposição entre ritual e jogo? Essa é uma oposição que está na teoria. É uma oposição que vai dizer o seguinte, olha, o ritual, o que o ritual tem? O ritual, ele tem regras, ele tem personagens, mas ele tem sempre um resultado eficaz. E você, no começo, você já sabe qual é o resultado. Você não tem dúvida de qual é o resultado quando começa um ritual. O jogo, por outro lado, ele tem regras também, mas ele tem um caráter competitivo que implica que o resultado dele está aberto. Então, por exemplo, quando começa um casamento, você já sabe como vai terminar o casamento. Se a noiva foge com o amante, ou o noivo foge com a irmã da noiva, então o que acontece? O casamento não foi até o final, o ritual não se completou. Ao sentido de uma palavra, ele foi infeliz. Já o jogo de futebol pode acabar de qualquer jeito, né? Pode acabar mesmo um time mais fraco pode ganhar, não tem um resultado pré-ordenado. Então, o que o texto propõe aqui? É que, no fundo, a política está se construindo nessa tensão entre, por um lado, esse caráter ritualístico, que causa efeito, que causa um resultado eficaz, como são as eleições para as comissões, né? Regimentalmente é uma eleição. Mas, no fundo, o que se faz? Faz um grande acordo. De forma que os presidentes das comissões permanentes, inclusive das também CPIs, já está dado de antemão. Já está negociado, já está, entre aspas, decidido. E esse exemplo que tem aqui é justamente o exemplo do momento que o ritual falha. Essa coisa do ritual. Estava tudo decidido antes. Já sabia quem ia falar, já sabia quem ia criticar, já sabia qual ia ser a decisão do Sarney. Aí aí alguém fala, não lembro qual foi o senador, fala assim, não, então eu recorro dessa decisão sobre o efeito imediato. Isso ia causar uma confusão danada, porque tinha problemas regimentais, tinha medida sobre efeito suspensivo, né? Porque o recurso tem efeito suspensivo, suspende-se a tramitação de alguma coisa até que o recurso seja julgado. Mas o regimento possibilita que fizesse-se ou se recorresse desse efeito suspensivo para o plenário. E aí foi uma confusão. Resultado aí, o Colégio já bem conversou lá com as pessoas e tal, não, já chegamos a um acordo.
Essa ideia, você tem um mundo de sombras, de segredos, de acordos, de conversas, de coisas. Isso tem um mundo público, de eficácia. E no meio da história você tem esse mundo de disse, não disse, versões sobre fatos. Versões sobre... E aí tem essa fórmula, que é uma fórmula que eu acho interessante, que é, primeiro, a política é a relação entre essas duas coisas, criada nesse mundo de dificuldade, né, de você criar consensos, criar isso. E, por outro lado, ele é, ao mesmo tempo, o ritual, o jogo. Toda tarefa é fazer aquilo que é um jogo se transformar num ritual. Não significa que ele não tem um caráter agonístico, não significa que não tem um caráter... agora, só queria fazer uma observação aqui. Vocês mencionaram isso, mas aqui, em algum momento, está dito que a troca organiza, a troca das palavras organiza a troca das coisas, né? Essa fórmula, hoje eu já mudei um pouco. Eu acho que a troca organiza, a troca das palavras organiza a troca das coisas, desorganiza a troca das coisas, e ela mesma uma prestação. Ela faz parte do sistema. Ok. Vamos fazer uma última rodada? Vou começar com a Ana. Comentários? Professor, acho que eu não tenho muito a dizer, não. Como eu te disse, foi um texto que eu li rápido, talvez, então bati o olho, mas essa aula, ela me trouxe muita elucidação de como se desenvolve o processo, assim. Foi bem boa, muito obrigada. Bom, Camila? Também não, professor, você conseguiu elucidar algumas coisas, algumas questões que eu estava tendo, não tenho nem nada a acrescentar. Daniel Day-Lewis. Então, é isso aí. Não tem nada a acrescentar. Muito interessante esse texto. Gabriel. Dessa vez eu... Oi? Não, estou falando bobagem. Dessa vez eu não vou ter nada a acrescentar também não, professor. Tá bom. Isabela. Sim, professor. Eu cheguei um pouquinho atrasado porque eu estava no trabalho. Eu também não tenho o que acrescentar, não. Muito Tá bom. bom. JP. Estou tranquilo também, professor. Letícia. Acho que ele está dando problemas. Está querendo atenção. Tem toda a razão, eles. Marina? Eu literalmente senti os nós da minha cabeça se desfazendo um pouco, assim, eu consegui visualizar isso, então foi muito boa a aula, muito obrigada. Ela foi uma massagem cerebral, Marina, para tirar os nós da cabeça. Foi tipo isso, eu senti mas não vai se assim... acostumando, não, tá? Ai, Eu gosto mais de fazer nó do que de dar nó. tudo bem, eu entendo. Justo. Tá bom. Nicole. Nada a acrescentar, professor. Ok. Rafael. Acho que eu também acompanhei bem e já estou naquele momento de final mesmo. Assim, Tá bom. de iniciar novas discussões. Tá legal. Tamires? Eu queria comentar que eu acho que toda aula sua é uma massagem cerebral, porque sempre eu chego com muitas dúvidas, eu sempre elucido todas. Então, desculpa, já estou acostumada. Ok, obrigado, Tamires. Você foi muito mais gentil do que eu mereço. Tá bom. Vamos ver. O que a gente vai ler em seguida? Eu tenho uma proposta... eu terminei um texto recentemente que vai discutir diretamente essa questão da troca, dialogando com o Limon. Eu vou mudar o texto também. Não, mas eu vou apresentar esse texto. Se vocês quiserem ler, a gente pode ler. Ou a gente pode passar para um outro
já para outro autor. Para mim, qualquer uma das duas coisas está bom. Eu acho interessante continuar com seus trabalhos. Ok, mas vamos ver o resto. O que vocês acham? Você disse continuar no mesmo texto ou... Não. É um artigo. Ah, tá. Chama-se O Mau Destino. Sobre... Troca no Congresso. Ah, E sim. a troca é importante. Ué, eu acho válido. Tá bom, mas... Ok. Mais alguém? Rafael, João, JP, Daniel, Marina... Costa já Acho que seria interessante Talvez, pra professor... gente... perdão. Não? Não, pode falar. Eu ia falar para variar, tipo, colocar um e aí depois retomar, mas talvez perca Ok, a pode ser não também. sei. Pode ser também. JP. Eu acho que seria interessante para a gente fechar o debate que foi iniciado na semana passada, né? E pegar um artigo condensando essa discussão sobre trocas e Congresso Nacional, eu acho que seria bem interessante. Tá bom. Então vamos fazer assim. Se ninguém tiver nada contra, Marina. Só para falar que eu não concordo com o João, porque assim, minha cabeça já só buduê das ideias.